Boa tarde a todos. Com muita honra que nós damos início a mais essa sessão do ciclo Universidade do Futuro. Nós encerramos o ciclo hoje. É uma promoção da URGS, a Helena, o Claudio Scherer, toda a diretoria apoiou isso desde o início. Faremos um livro com essas intervenções. Eu queria muito agradecer a presença de todos, o Salzano, e tantos outros, e agradecer então, todos os presentes, com a mesa composta pelo professor Eduardo Rolim de Oliveira, químico por essa universidade, mestre por essa universidade, doutor na Universidade de Paris 11, professor associado do Departamento de Química Orgânica, do Instituto de Química, trabalha na área de Química Orgânica, síntese de produtos naturais, reação de Michel com alcenos e auxílios ativados, e atualmente é coordenador nacional do PROIFES. O professor Pinguelli não está na mesa, ele ontem telefonou, ele foi convocado pelo reitor a uma reunião, ele é diretor da COP, como aos reitores nós devemos obedecer, então ele pede desculpas de estar aqui no segundo semestre. Então nós pedimos in extremis, mas com alto brilho, que o professor Roberto Iglesias, que foi nosso palestrante, substituísse o pensamento físico, quântico, teórico aqui. O professor Iglesias é graduado pelo Instituto de Física Balseiro, na Universidade Nacional de Cuyo, é doutor no Laboratório de Física Solide da Universidade de Paris, bolsista CNPq, professor titular do Instituto de Física, membro do Conselho Universitário, é uma honra de ser o seu suplente, e se dedica a problemas interdisciplinares, principalmente física aplicada à economia e às ciências sociais. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Temos a honra de ter aqui o ex-reitor da sua universidade, atual reitor da Unila, o professor Elgio Castro Trindade, foi meu professor há um tempo atrás, na graduação, aula sobre integralismo, doutor em Ciências Políticas pelo Instituto de Politique de Paris, na Sorbonne, ex-reitor e professor titular de Ciências Políticas dessa universidade, professor sênior do CNPq, foi membro da Câmara de Educação Superior do CNE e do Conselho Superior Internacional da Agência Nacional de Evaluação da Caridade e Integração de Espanha, é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Educação na América Latina e Caribe, foi presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Institutos Sociais, Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e é professor associado dessa universidade, professor vinculado a essa universidade e reitor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e foi um dos idealizadores do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados dessa universidade. Muito obrigado. E também queria já convidar o professor Elgio, às 3 da tarde, vai fazer uma conferência sobre Ciências Sociais da América Latina no outro ciclo. E, finalmente, nosso reitor, o professor Carlos Alexandre Neto, graduado, mestre, doutorado graduado em Medicina e mestrado, doutorado em Bioquímica por essa universidade, pós-doutor pela University of London, professor associado pela Bioquímica, participou dos comitês de CAPES, CNPq e FAPER, revisor de vários periódicos internacionais, foi da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Molecular, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, diretor de Ciências Básicas da Saúde, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor de graduação e reitor da URGS desde 2008. De público, queria agradecer ao professor Carlos Alexandre todo o apoio que tem dado a essa gestão que tem viabilizado nós nos constituirmos como um Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Muito obrigado a todos que estarem presentes. Nós estamos online, também a gravação estará disponível no canal YouTube Leia URGS. Então, eu passo a palavra de imediato ao professor Eduardo Rolim. Nossa, já para falar que é melhor sentar aqui. Eu já estava aqui em cima. Bom, inicialmente eu queria
agradecer o convite do professor José Vicente. Para mim é uma enorme honra ter sido convidado para uma mesa com pessoas tão brilhantes, como fomos citados nos currículos aqui. Uma precisão, eu e o professor Iglesias fizemos doutorado na mesma universidade, que ela tem o nome de Paris 11 e Paris CID. Às vezes se chama de CID, às vezes de 11. No meu currículo saiu como 11, no dele CID, mas é a mesma universidade. É um prazer enorme participar de uma mesa que tem a presença do professor Elvio Trindade, o professor foi reitor dessa universidade, talvez o início da era moderna da URGS, digamos assim, né? Depois que nós passamos por todo o período de obscuridade nessa universidade, foi o primeiro reitor realmente eleito pela comunidade acadêmica. Eu lembro que eu era aluno nessa época, aluno de pós-graduação, tenho meu diploma, inclusive assinado pelo professor Elvio. Dá para lembrar que esse período foi um período muito importante para a nossa universidade, o período da criação do novo estatuto, que a gente está vigorando até hoje, com todos os problemas que a gente tem, né? O estatuto sempre é uma coisa muito complicada. Também o professor Carlos Alexandre, né, que é o nosso atual reitor, a gente fecha quase que um ciclo aqui, que vai lá desde 1992 até agora, uma evolução dessa universidade. O professor Iglesias, meu colega aqui de campus, também vai, evidentemente, trazer grandes contribuições para essa palestra. E, nesse sentido, eu diria que eu fiquei bastante nervoso ao poder atender esse convite, né, na medida que eu teria que falar alguma coisa a respeito desse tema, que é um tema bastante complicado. O professor José Vicente me disse simplesmente, não, fale sobre os desafios da universidade no período da internacionalização. Com esses colegas que eu tenho na mesa, eu pensei e imaginei que não era correto, não era adequado que eu falasse sobre a URGS, então eu vou falar muito pouco sobre a URGS, praticamente nada. Também vou falar pouco sobre a questão da integração latino-americana, posto que o professor Elvio é o reitor da UNILA, e vou me deter um pouco, porque a minha ideia foi discutir um pouquinho alguns aspectos que eu acho que são importantes, em primeiro lugar, uma reflexão sobre nós próprios. A gente conhece muito pouco a nossa carreira, conhece muito pouco o perfil da universidade brasileira hoje, até porque, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele mudou muito rapidamente, talvez muito mais rapidamente que a gente fosse capaz de pensar. E a partir desses dados que eu vou trazer, eu vou falar algumas palavras, não muito grandes, não muito longas, porque nós não temos muito tempo, a respeito de algumas preocupações que eu tenho a respeito dos desafios da universidade. Porque, como vocês vão ver, a universidade ela muda de perfil rapidamente, mas ela ainda vai, evidentemente, em função de toda a reflexão que nós vamos ser capazes de fazer, ela vai ser confrontada com algumas dificuldades importantes no mundo moderno, no mundo que está mudando muito rapidamente. Então, inicialmente, eu vou apresentar alguns slides aqui, não sei se os colegas querem sentar lá na plateia, é pouca coisa, mas eu gostaria, então, de iniciar fazendo esse breve perfil do que é hoje a Universidade Brasileira. Eu vou falar em termos de titulação, em termos de regime de trabalho, para a gente entender quem são esses professores que vão fazer essa universidade do futuro que a gente está falando aqui. Bom. Bom, vocês estão conseguindo ver os números aí? A gente não está atrapalhando aqui? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse quadro aqui. Eu estou falando só de professores ativos na Universidade Brasileira, Universidades Federais Brasileiras. Falando apenas dos professores ativos. Então, vou falar depois rapidamente um pouquinho dos outros. Esse quadro que está aqui é o quadro dos professores das universidades brasileiras que são hoje professores ativos. Esses dados são dados de março de 2003. Então, se a gente observa, de 2013, desculpa, março de 2013. Então, se a gente observa bem, eu acho que já passou aqui, volta uma lâmina para trás, por favor. Aí. Eu vou começar com esse quadro aqui, que é o quadro da dedicação exclusiva. Esses professores são hoje os professores da Universidade Brasileira. Mudou um pouquinho, já passou 3 meses desde esse quadro. Na realidade, a mudança ela não é tão significativa assim. Então, a gente observa, a grande maioria dos nossos professores hoje são professores doutores. Isso era uma coisa que a gente já sabia. Talvez a gente não tivesse ideia de que tanto assim. Mas, se vocês observarem bem, os professores com dedicação exclusiva na universidade hoje correspondem a 61.870 professores.
um número bastante expressivo. E desses 61 mil professores, o número de doutores, como vocês estão vendo ali, é de 45 mil. Eduardo, Sim. por favor, é universidades brasileiras? Federais. Públicas e federais. Estou falando só das universidades federais, tá? E públicas. Sim, as federais são todas públicas. Esse quadro é um quadro bem disperso, não quero me deter muito nele, não é muito importante isso. O que é importante é mostrar o quadro dos professores doutores aqui. E se a gente observa bem, hoje, dados de março de 2013, nós temos como, nesse quadro que está aqui embaixo à direita, um percentual então de mestres de 24% praticamente, e um percentual de 73% de doutores. Pode passar, por favor? Aqui é o quadro dos professores 40 horas. O quadro ele é diferente. Vocês podem observar que o grau de doutoramento, a quantidade de doutores é bem menor. Ela corresponde a cerca apenas de 50% do quadro. E aqui está toda a distribuição, como vocês podem observar. Por favor, próximo. 20 horas, o quadro ainda também é parecido com o de 40 horas. Né? O grau de doutoramento ainda é menor, 34% apenas. Pode passar. Esse quadro aqui, ele serve na realidade para nos mostrar um pouquinho aquilo que eu estava falando. Que dentre os doutores, a gente podia dividir eles nos regimes de trabalho correspondentes. A gente observa que o grau de doutoramento intenso se dá no quadro dos professores de regime de dedicação exclusiva. Bem menor ele é em 40 horas e bem menor também em 20 horas, inclusive com um quadro de barras aqui colocado embaixo. Pode passar. Aqui eu estou tentando mostrar um pouquinho para vocês, na realidade, a distribuição disso que eu tinha colocado antes, e a distribuição está mais ou menos colocada nesse sentido aí. Mostrando que, na realidade, para todo o nosso quadro de professores das universidades federais, nós temos hoje, então, cerca de 70% dos professores são doutores. Hoje, nesse dado de março de 2013. Pode passar? Aqui, na realidade, eu quero mostrar um pouco essa distribuição da titulação, considerando todos os 3 regimes de trabalho, mostrando, na realidade, então, que nós temos uma quantidade, na realidade, de professores em dedicação exclusiva no magistério. Aqui já passou, né? Passou um quadro a mais. Aqui. Aqui é a distribuição da titulação, aquela que eu estava falando para vocês. A grande maioria são professores doutores, distribuindo um pouquinho para mestres, que é cerca de 1/4 do quadro, e as outras titulações bem menores. Agora sim, pode passar. Aqui, na realidade, eu tenho a distribuição dos professores como um todo, de toda a nossa carreira do magistério superior. Vocês vão ver que eu já estava mostrando que a dedicação exclusiva são cerca de 61%, 61 mil professores, mas o total do quadro, incluindo os ativos, os aposentados e os instituidores de pensão, nós temos hoje, na nossa carreira do magistério superior, cerca de 104 mil professores. E desses 104 mil professores, 68% são professores, na realidade, ativos. Tá? Quase 70% dos professores da nossa carreira são professores ativos. Pode passar. Agora, eu vou mostrar um pouco para vocês a evolução desse quadro nos últimos anos. Como eu disse, é uma rápida apresentação, onde eu quero mostrar alguns dados que eu acho que são bastante relevantes. Esses dados também de março de 2003, como vocês vão vendo aqui. Nesse quadro, eu tenho dado de 4 períodos diferentes. 2 períodos em 2006, abril e dezembro de 2006, um período no meio de 2010 e um período de março de 2013. Lá em cima, na tabela, vocês estão vendo a evolução, justamente, do percentual, do número de titulados, e cada uma dessas titulações específicas que estão aí colocadas, mostrando, na realidade, o quanto cresceu o número de professores nesses anos, de 2006 até 2010. E se a gente observa, na realidade, a gente vai ver que a evolução real, o número de professores na carreira do magistério superior, ela se dá entre os anos de 2006 e de 2010, onde nós tivemos um aumento bastante expressivo do número de professores na carreira do magistério superior, onde ela passou para atuar um número de 100 mil pessoas. E esse número de 100 mil pessoas, 104 mil pessoas, pouco evoluiu de 2010 para cá em números globais. Isso é uma coisa importante. Se a gente observa no gráfico aqui, o número de professores ativos ele cresce mais do que o número de professores totais. O que significa, na realidade, que nós estamos aumentando
o percentual de professores ativos dentro da carreira. E esse aumento ele é bastante expressivo, como vocês estão vendo lá, entre 2010 e 2006 e 2010, um aumento de mais de 20%, e ele depois mais ou menos se estabiliza. Mas o dado mais impressionante é o que eu vou mostrar a seguir, que é a evolução do percentual de titulação dentro da nossa carreira nesses 4 períodos históricos também, de 2006 a 2013. Se a gente observa bem os números, a primeira coluna, a primeira linha sempre para cada um dos casos é o número absoluto, e a segunda linha é o percentual deles, tá? Nos 4 períodos que eu estou mostrando aí. Se a gente observa, praticamente não há mudança no percentual relativo entre os especialistas, dos aperfeiçoados e dos mestres. Agora, o número de professores graduados e professores doutores, ele evolui de uma forma bastante impressionante nesses últimos 7 anos. Se a gente observa o número de graduados, por exemplo, ele desaba, na realidade, entre o ano de 2006, onde ele correspondia a quase 1/4 da nossa categoria, da nossa carreira, a números bastante pouco significativos no ano de 2013. E o doutorado, ao contrário disso, ele aumenta substancialmente. Vocês estão vendo que passa dos 48%, 49% até os 70%, que é aquele número último que eu apresentei antes. Então esse quadro aqui é o primeiro quadro que eu quero realmente refletir com vocês. O que acontece nessa universidade, e aqui o quadro é Brasil, eu disse que eu não ia falar da nossa universidade, depois eu vou falar um pouquinho da distribuição regional, mas ele é um quadro que mostra que efetivamente está acontecendo uma mudança de perfil bastante significativa do ponto de vista estatístico dentro da nossa carreira, da carreira do magistério superior, dos integrantes da carreira do magistério superior. E o que é mais impressionante é que o número de mestres, por exemplo, não muda nesses 7 anos, o que significa que não é o graduado que vai virando aperfeiçoado, mestre e assim por diante até o doutorado. Houve uma mudança muito mais substantiva do que essa, que é, na realidade, a saída dos professores graduados, provavelmente por aposentadoria, e o ingresso de professores doutores, hoje sim, na universidade, um jeito bastante expressivo. Pode passar? Aqui a gente tem isso em gráficos, representando principalmente os doutores. Se a gente observa, é praticamente uma reta. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos ter um limite que vai chegar a 100% num prazo tal. Não tem como prever isso, até porque o ritmo da expansão, como eu mostrei para vocês, da carreira, o número de professores, ele não foi tão grande de 2010 para 2013. Ainda que exista um número significativo na casa dos 20 mil professores que devem entrar nos próximos 2 anos. Mas, de qualquer maneira, o perfil de doutores aumentou significativamente nesse período histórico aí. Pode passar? Aqui é um quadro que representa o número de professores que foram contratados na carreira do magistério superior neste período. E se vocês observam o número de 2003 para cá, nos últimos 10 anos, ele foi de 36 mil professores. Nós estamos falando do universo de ativos de 70 mil, como eu mostrei lá no primeiro slide. Significa que dos 70 mil ativos que nós temos hoje, 36 mil foram contratados em 2003 para cá. Não, falta um pouquinho. 36 mil foram contratados nos últimos 10 anos. Isso traz impactos, evidentemente, muito profundos na própria visão, no próprio conceito, na própria ideia de futuro dessa universidade, que é a Universidade do Brasil. Na medida em que nós estamos trabalhando com um público, um perfil de profissionais, dos quais 40 mil em 70 mil são pessoas que têm menos de 10 anos de carreira. Isso, inclusive, tem aspectos que a gente pode até comentar depois, que todos eles que estão de 2004 para cá, significa 35 mil professores, a metade dos professores da Universidade Brasileira, são pessoas que, por exemplo, não têm mais aposentadoria integral. E, portanto, são pessoas que têm um tipo de vinculação com a universidade que vai ser igual ou diferente do passado, de acordo com aquilo que a gente for pensar no futuro. Dentro do programa Reúne, 16 mil professores foram contratados. Ainda que a gente possa dizer que nós estejamos ainda dentro do programa Reúne, por conta das contratações que ficaram represadas no passar do tempo. Pode passar? Esses números são de 2011, tá? Eu não consegui números mais recentes. Mas, de qualquer maneira, eles servem para nos explicar um pouquinho como é que funcionam as coisas. Esse aqui é o percentual de titulados, é o número de titulados em cada uma das regiões brasileiras. Olhando só os números, a gente não consegue ver grande coisa, é importante a gente olhar o percentual. Mas, de qualquer maneira, é importante notar, por exemplo, que o Nordeste tem quase tantos professores quanto o Sudeste em universidades federais.
Aquela ideia que a gente tinha de que a pesquisa, por exemplo, é centrada basicamente no Sul e no Sudeste, que é uma verdade, não corresponde ao número de professores das universidades federais, posto que no Nordeste, em função do número de universidades que tem lá, da população daquela região, tem um número de professores bem acima do que a gente poderia imaginar, muito maior, por exemplo, do que o do Sul, como vocês estão vendo ali no último número, que corresponde a cerca de 11 mil professores. Pode passar? Esse dado é o dado que eu queria que a gente discutisse também em função disso. Porque se a gente avalia o desenvolvimento nacional como um todo e, portanto, o futuro da universidade, a gente vai ter que ver os indicadores de pesquisa também. Mas, para isso, é importante que se pense na titulação desses profissionais no contexto global. E aí a gente observa que tem basicamente 3 faixas de doutoramento, e esses números são de 2011, eles não devem ter mudado muito de 2011 para 13, ainda que a gente possa pensar que o número de doutores pulou de 2010 para 13 de 59% para 70%. Mas, de qualquer maneira, vamos ver que há uma real diferença regional no Brasil hoje, onde grande parte dos professores das regiões Sul e Sudeste, mais de 75%, são doutores. O número é expressivo, eu diria, também na região Centro-Oeste, perto de 60%, 70%. E aqui nós temos, por exemplo, a Universidade de Brasília, que é a maior de todas da região. E temos números bem menos expressivos em termos de titulação no Nordeste e no Norte, a velha diferença regional brasileira, que é bem conhecida da gente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é surpreendente notar, por exemplo, que a região Nordeste já tem um número de 60% de doutores, o que não é pequeno. E a região Norte já tem mais de 40% de doutores, o que também não é pequeno, se a gente avalia como um todo o sistema. Pode passar. Para terminar essa exposição, depois eu falar um pouquinho para vocês, eu quero mostrar também o perfil hoje da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. A gente não pode mais ignorar, dentro do sistema de inovação tecnológica, no sistema de futuro de pesquisa de ensino no Brasil, essa carreira dos professores do EBTT, como a gente chama. E são os professores, fundamentalmente, dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, mas também das universidades federais, como é o caso aqui do Colégio de Aplicação e outras escolas congêneres também. É uma carreira bastante abrangente do ponto de vista de atribuições profissionais, que vai desde o ensino básico até a pós-graduação. Esse aqui é o quadro dos professores DE da carreira do EBTT. O nome das classes ele é um pouquinho diferente da nossa, da universidade, então para quem não está muito acostumado, D1, D2 até D5 é o número das classes, desculpa, até D4 é o número das classes, e titular é igual. Mas do ponto de vista de estrutura salarial e estrutura de progressão na carreira, corresponde praticamente igual a gente pensar que ali no lugar de D1, D2, D3 e D4 estejam as novas classes A, B, C e D do magistério superior, que a gente está mais acostumado em pensar em classe A como auxiliar, mas hoje não é mais só auxiliar, é auxiliar, assistente e adjunto, a classe B como assistente, D2, a D3 como adjunto, que é a classe C, e a classe D como associado, que é a classe D4, que corresponde lá. Se a gente olha o perfil, esse perfil deles é bem diferente do perfil da universidade. Mas, de qualquer maneira, a carreira também é menor. São 27 mil professores que fazem parte dessa carreira. Aqui estão só os ativos. Tá? Estou colocando nem aposentados e nem instituidores de pensão. E, nesse ponto de vista, vocês vão ver que o número, por exemplo, de doutores ali embaixo, 5 mil, é bem menor que o número de mestres, e é menor, inclusive, que o número de especialistas. É uma mudança, é uma diferença importante com o magistério superior. Pode passar. 40 horas, o perfil também é diferente, o número é pequeno, 3 mil professores, pode passar. 20 horas, também o número é pequeno, menor ainda, não chega a 1000 professores, que são 20 horas na carreira de ensino básico tecnológico. Pode passar. Aqui, na realidade, por regime de trabalho, eu estou fazendo um resumo daquilo que estava sendo colocado lá. Né? Pode passar. Um total, então, de 30 mil professores. É importante observar este quadro aqui, que é o perfil desses professores da carreira de ensino básico tecnológico, em função da titulação. E se a gente observa, e esses números são números absolutamente impressionantes, eu não trouxe o número da evolução, mas quando essa carreira foi criada, em 2008, se falava que ela tinha, no início, 2% de doutores, depois, por volta de 2010, se falava em 7% de doutores, e hoje ela já tem, no regime de DE, que é o mais significativo, 18% de professores doutores. Eu acho que essa é a última. Então, em função desses números aí, eu vou voltar para esse aqui.
Em função desses números aí, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho o que significa para a evolução da universidade brasileira, para pensar um futuro de mundialização, uma situação onde nós temos hoje, não mais o que a gente conhecia há uns anos atrás, que era uma concentração de professores doutores, fundamentalmente no Sul e no Sudeste, assim, uma carreira que como um todo está se doutorando, uma carreira que como um todo foi fortemente incentivada do ponto de vista de número de professores nos últimos 7 anos, e eu trouxe aqui os dados para mostrar isso, fazendo com que a gente tivesse passado de cerca de 50 e poucos mil professores ativos lá por volta de 2005, 2006, da Providência, e até chegar aos 70 mil de hoje, pensando que nós temos ainda 20 mil professores a serem contratados como doutores. Então, isso combinado com o fato de que nós temos nos últimos 10 anos a contratação de metade da nossa categoria, faz com que a gente tenha que pensar quem são esses professores das universidades federais brasileiras hoje. De uma forma geral, a gente pode dizer que são jovens, que são doutores e que, portanto, têm uma expectativa de futuro bastante grande. Agora, que futuro é esse que nós vamos ser capazes de dar a esses professores? A gente teria que discutir, e eu vou, evidentemente, me reservar o direito de não falar muito para poder ouvir mais os colegas que eu tenho aqui, mas nós temos que pensar muito que futuro é esse que nós estamos oferecendo como país a esse grupo de professores jovens com expectativa muito grande de fazer pesquisa e, portanto, de pensar num mundo internacionalizado como é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós temos uma estrutura de financiamento de pesquisa, por exemplo, se a gente vai pensar que são doutores jovens, que, portanto, querem entrar no sistema de pesquisa, nós temos um sistema de pesquisa no Brasil, e essa talvez seja a reflexão mais importante que a gente tem que fazer, que é bastante centrado em termos de avaliação, e aí o professor Elcio Trindade está aqui como especialista no tema, mas que os financiamentos no Brasil são muito centrados em termos de avaliação de produção científica. E essa avaliação de produção científica é muito baseada em números quantitativos de papers e outros indicadores parecidos com eles. E que faz, na realidade, essa é uma realidade que a gente conhece, que haja uma concentração bastante importante do financiamento da pesquisa no Brasil. Esses números que eu mostrei absolutamente não tem nada a ver com a realidade hoje do financiamento da pesquisa no Brasil. Se eu fosse trazer aqui os números de financiamento, números de recursos financeiros que foram destinados para a pesquisa no Brasil, evidentemente que eles não são homogêneos do mesmo jeito que já está se transformando a nossa carreira. E além disso, há uma outra situação que é um debate que eu gostaria de fazer também, é a respeito de como se dão os modos operantes desses financiamentos e das replicações de que pequenos grupos de pesquisa que já têm estrutura consolidada e que, portanto, são capazes de ter maior produção científica e, portanto, são capazes também de oferir mais recursos nos editais, qual é a consequência que esse tipo de modelo que nós criamos, que, de certa maneira, nós importamos de outras experiências pelo mundo, vai trazer numa carreira que mudou tão rapidamente. Será que esse modelo de financiamento à pesquisa, concentrado, qual grupos reproduzem em si próprios os financiamentos, vai ser capaz de dar conta de uma explosão tão gigantesca do número de professores que vão aderindo ao sistema de financiamento, que é o que vai acabar acontecendo, em tão pouco tempo? É o nosso sistema capaz de entender essa mudança brutal do perfil da nossa categoria, da nossa carreira, dos professores da nossa carreira, e a partir daí permitir que haja uma inclusão democrática deles? E eu estou falando democrática aqui do ponto de vista da possibilidade de acesso a todos a participar do sistema. Eu tenho muitas dúvidas, sinceramente tenho muitas dúvidas, é algo com o qual eu tenho refletido bastante. Como que nós vamos ser capazes de fazer com que o Brasil, que hoje é um país, do ponto de vista macroeconômico, bastante pujante, quinta, sexta economia do mundo, mas é um país que, do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, ainda está muito aquém dessa capacidade econômica que tem. Será que nós criamos um modelo que vai nos permitir ter um modelo de desenvolvimento parecido com o da Coreia do Sul? Uma diferença bastante importante, que é o fato de que lá as empresas privadas investem 2% do PIB para desenvolvimento científico e tecnológico, coisa que aqui no Brasil nem a soma dos investimentos públicos e privados tenham valores parecidos com esse. E será que esse modelo no qual a gente permite que as pessoas entrem no sistema apenas por um sistema de verificação de produção temporária, que
se repete periodicamente, vai ser capaz de fazer com que o Brasil tenha um real desenvolvimento científico e tecnológico autônomo? Essa dúvida, para mim, é a dúvida mais importante. Eu acho que nós vamos ter que muito rapidamente pensar como comunidade científica se nós não temos que buscar uma outra forma de financiamento também. Uma forma de financiamento que pense na distribuição mais homogênea dos recursos pelo país, uma forma que pense numa distribuição mais equitativa e estável de recursos financeiros, que permita que não seja capaz o sistema de não dar conta de mudanças muito radicais, como a gente está vendo no perfil. Esse dado, para mim, é um dado que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Que país é esse que nós estamos criando, que até a região Nordeste, que há pouco tempo nós dizíamos que era uma região subdesenvolvida, já tem cerca de 70% de professores e doutores demandantes e, portanto, querendo crescer. Inclusive, dentro de uma universidade que cresce muito mais rapidamente que as capacidades que ela tem, inclusive, de atender as demandas mínimas desses professores que estão lá colocados. Eu vou dar alguns exemplos, 2 basicamente, que eu poderia dar muitos, que eu tenho viajado muito no país por conta da minha atividade no ProIFES, mas vamos pensar, por exemplo, na Escola de Engenharia do campus de Sobral, na Universidade Federal do Ceará. É uma escola que tem um curso de Engenharia Mecânica, ou Elétrica, acho que é Elétrica, que tem 10 professores contratados nessa leva toda aí. Desses 10, só 2 são doutores, 8 não são. A gente pode pensar também no desenvolvimento muito rápido dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, nos IFES, e pensar, por exemplo, como é que nós fazemos uma expansão tão rápida do sistema, que eu sou a favor, diga-se de passagem, mas será que a gente foi capaz de criar as condições para isso acontecer? E aí o exemplo maior que eu poderia dar N exemplos, mas um que eu gostaria de dar é o do campus de Urutaí, no interior de Goiás, cidade que a gente nem sabe que existe, mas lá os professores não têm lugar onde dormir, eles moram todos em Pires do Rio, que é uma cidade que fica a 20 quilômetros de lá. Ou seja, são muitos aspectos que a gente tem que pensar, porque o tema era os desafios da universidade brasileira no mundo da internacionalização. Eu vou concluir a minha fala inicial, para não tomar muito tempo, dizendo assim, que eu também poderia trazer aqui um painel comparativo com a América Latina. Eu tenho viajado muito, inclusive, pela América Latina, em função das experiências que a gente tem tido de relação com os sindicatos dos outros países da América Latina. E a diferença que nós notamos hoje deste Brasil, que eu acabei de mostrar para vocês, em relação ao Brasil, em relação aos outros países da América Latina, é uma diferença extremamente significativa. Eu vou pegar basicamente 2 ou 3 exemplos. A Argentina é um sistema de universidades cujo tamanho, do ponto de vista do número de professores, é parecido com o do Brasil. O número de estudantes é parecido com o do Brasil, porque lá o acesso à universidade é universal, não existe vestibular. Todos que saem do ensino médio vão para a universidade. Mas se a gente pensa em termos de perfil universitário lá dos professores, de lá, apenas 15% tem doutorado e apenas 20% tem dedicação exclusiva. Se eu penso no modelo como o chileno, por exemplo, na Argentina tudo é público e gratuito. Se eu penso no modelo chileno, que é um modelo onde existe uma partição das matrículas entre públicas e privadas, só que lá todas, inclusive as públicas, são pagas e bastante caras. E lá a maior parte dos professores, inclusive, nem contrato de trabalho tem, porque os postos eles são temporariamente renovados. Se eu for falar de outros países mais periféricos ainda na América Latina, a comparação é mais brutal. Então, o que é isso? Um país é esse que nós criamos. Um país que é capaz de gerar um desenvolvimento do ponto de vista do perfil tão rápido como esse que eu falei, mas é um país que será que vai dar conta de fazer com que esse desenvolvimento seja tão rápido também, para fazer com que o sistema todo cresça e nos permita entrar realmente no século XXI. Esse é o desafio, esse é o debate, e a partir daí eu acho que a gente pode continuar fazendo essa discussão. Obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Então, passaria a palavra agora ao professor Elcio Trindade e, de novo, agradecer de ter aceito uma dupla jornada de trabalho hoje na ideia. Obrigado. Apelar o sindicato. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite, voltando a Mileia, que, aliás, eu continuo ainda tendo a minha pequena sala ali do CISOL, né? Estudos sobre ciências sociais da América Latina, que eu comecei há uma década atrás. E ver e ter a satisfação
Alguém interpretou que eu construí o INEA para eu ser o próprio diretor desse INEA. As pessoas só pensam em termos de poder. Felizmente, não abandonei a academia e não me deixei fascinar por essas pequenas prebendas acadêmicas. Quando eu deixei a reitoria, eu fui logo para Stanford recarregar as baterias, e quando voltei eu não fui nem membro do departamento. Eu achei que eu tinha que voltar para a atividade de pesquisa. Então, durante muito tempo, o INEA ficou numa corda bamba. Tem que se pôr gente de confiança, mas sobretudo medíocre. Eu que tinha criado o INEA com um conselho científico, do qual o professor Salzano, o professor Zavislak, os professores da engenharia, das ciências sociais, das diferentes áreas, eram a referência da universidade. Eu percebi o quanto mudou esse padrão e o quanto, mais recentemente, ele está... Desculpa, eu criei um outro chamado INEA, o INEA com INEA. E o quanto esse processo está se revertendo, e hoje eles têm aqui algo que era da natureza desse instituto, de ser um centro transversal de reflexão que permitisse que a universidade encontrasse uma oxigenação permanente de debate sobre mais variados temas, e onde havia inclusive uma ideia que até hoje não se concretizou. Eu acho que o professor Zé Vicente está pensando de criar a sala do pesquisador, que é onde os pesquisadores vêm no meio da tarde, sobretudo aqui no campus, se reunir, tomar um café, um chá, encontrar alguns livros, algumas revistas e, sobretudo, interagir. Porque a gente sabe que o desenvolvimento da universidade e, sobretudo, o desenvolvimento de novas áreas, sobretudo interdisciplinares, nasce deste contato. E a nossa universidade, como é o modelo da CAPES, ficou muito profundamente disciplinar. Foi por isso que Ileias se transformou num centro que tinha uma vocação interdisciplinar. Então eu queria ao mesmo tempo agradecer, queria saudar os colegas de mesa, não é? Desde o reitor, não é? Nós ontem tivemos em Minas de uma reunião da Andif, chegamos aqui 1h da manhã, já estamos aqui a postos, né? Uma nova discussão. E os meus outros colegas, não é? Tanto o nosso físico argentino, né? Numa época, era da nova geração, uma das figuras proeminentes, e o Rolim, não é? Com esse trabalho extraordinário que ele fez na área sindical, não é? Que fez com que a nossa universidade respirasse novas perspectivas sindicais. Eu me lembro quando eu fui candidato a reitor, eu dizia, nós tínhamos muitas pessoas ligadas ao sindicato, os professores e técnicos nos apoiando, os estudantes. Nós fizemos uma vitória que eu acho que foi histórica, 70% de votos dos estudantes, 60 e poucos de técnicos, e uns 55 de professores. Então foi o que a gente chamava na época de barba, cabelo e bigode. E, ao mesmo tempo, esta sensação de que a comunidade estava querendo realmente se comprometer com o novo perfil da universidade, que já foi aqui mencionado pelo Rolim. Então, quero agradecer a presença dos meus colegas de mesa e gostaria de homenagear o nosso querido professor Salzano. O professor Salzano, para mim, é o exemplo da internacionalização. A gente pode fazer internacionalização na sua sala, pesquisando em conexão com grupos internacionais, como ele vem fazendo na área de genética humana, sem precisar estar badalando em todos os congressos, em todos os espaços de discussão, que são evidentemente importantes, mas não é da natureza da internacionalização necessariamente. Nós temos que distinguir, antes de mais nada, internacionalização e circulação internacional. Nós podemos ter uma excelente circulação internacional
e não estaremos necessariamente contribuindo para a internacionalização da universidade. Então, acho que são questões que, quando a gente discute esse tema, nós temos que refletir um pouco conceitualmente. Eu me lembro que falou-se há pouco na América Latina, né, que a UNILA, como universidade que tem esta vocação de contribuir, jamais a universidade a fará, mas de contribuir para a integração latino-americana, ela tem como uma espécie de lema que a forma mais democrática de produzir essa integração é o compartilhamento do conhecimento, que se ensina, que se pesquisa, que se transmite os mais variados níveis da universidade. Então, compartilhar o conhecimento é a moeda mais democrática, ao mesmo tempo, a moeda que tem o poder de integrar de uma maneira profunda. Estou imaginando os nossos alunos daqui uns 10, 15 anos, voltando aos seus países, todos eles tendo aquela camaradagem de colegas desde a graduação, criando uma profunda integração no plano profissional, no plano acadêmico, e entre os países. Isso tem um efeito muito mais permanente, muitas vezes, do que convênios que governos fazem, acordos, que as conjunturas econômicas muitas vezes rompem como um pedaço de papel. E a segunda coisa é reconhecer a diferença. Nós sabemos que o Brasil não é, já foi chamado de subimperialismo, e quando a UNILA surgiu, eu imaginava que muitos países reagiriam, daí o Brasil querendo nos formar para nós sairmos marcados com essa visão brasileira. Nós tivemos um extremo cuidado de, ao criar os cursos, não criar cursos que expressem aquilo que o Brasil desenvolveu, e muitas vezes com competência na graduação e sobretudo na pós-graduação, em termos de formação. Nós temos que fazer cursos que incorporem aquilo que as diferenças nacionais, as culturas nacionais em todos os níveis, colocam como o universo da América Latina. Tem aquela velha frase de que o Brasil sempre esteve de costas para a América Latina. Eu acho que hoje já não é por causa da UNILA, mas por causa da pós-graduação. Nós fizemos uma consulta internacional com especialistas latino-americanos de outros países. Eu me lembro de um argentino que fez um trabalho extraordinário, um sociólogo da ciência, que disse que é falso dizer que o Brasil está de costas para a América Latina. Porque a minha geração, e hoje são professores de várias universidades, esse é da Universidade de Quilmes, nós nos formamos no Brasil. E nós recebemos bolsa do Brasil como se nós fôramos brasileiros. Coisa que não se encontra nem nos Estados Unidos, nem na Europa, onde os latino-americanos, no passado, hoje talvez, a situação democrática, eram considerados pessoas de segunda categoria, para os quais se faziam doutorados, mestrados de segunda classe. O que se chamava de formação africana. E todo mundo sabia, não é, que essas pessoas que iam para os chamados centros latino-americanos estavam indo para um lugar onde eles só podiam ir porque eles não tinham, talvez, condições de fazer o seu doutorado nos departamentos que os americanos não fazem. Então, eu acho que esse segundo aspecto é fundamental. Nós temos que ter uma cooperação com os outros países da América Latina, e isso faz parte da internacionalização, mas uma cooperação solidária, ou seja, reconhecendo as diferenças, sabendo que há estágios muito diferenciados no desenvolvimento dos países, das universidades, e que nenhum país deve querer impor o seu modelo sobre os outros. Então, essas duas ideias do conhecimento compartilhado e da cooperação solidária são fundamentais na filosofia da UNILA, e eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que incorporar na discussão da internacionalização. Hoje virou
por aí eu gostaria de mencionar, hoje virou uma moda, uma palavra de ordem científica, a internacionalização. Ora, quem aprofunda um pouco o tema e quem observa como ela tem sido feita na prática, nós vamos verificar que a internacionalização nem sempre é aquilo que idealmente se imagina. Há um exemplo do Brasil, não o Brasil como país, mas as universidades privadas brasileiras se envolveram em nome da internacionalização. Foi de fazer convênio e desenvolver programas de mestrado e doutorado com todas as universidades espanholas e algumas francesas e algumas portuguesas. No grosso foram universidades espanholas. Formou-se 8.000 doutores, todos com bolsa da CAPES. Só que quando essas pessoas voltaram e se analisou as condições em que eles fizeram a sua formação, se verificou que era uma fraude absoluta. Até hoje as universidades, a URGS também, tem cotas de avaliação desses doutorados, eu diria que 80% não são reconhecidos como tais. Porque eram trabalhos, eu me lembro aqui de uma secretária de educação que eu conheci no Estambul, e disse, estou fazendo um doutorado lá naquela universidade de Santiago de Compostela, tem que ir 3 vezes por ano, e eu tenho um professor de estatística que está me ajudando muito. Quer dizer, ela fazia o trabalho aqui, assessorada por especialistas, e ela defendia o seu doutorado. Bom, então, este é o modelo que o setor privado descobriu de que ele tinha que se internacionalizar. Foi um engodo absoluto. Então, eu queria, na realidade, fazer um certo contraponto com relação a esse tema. Eu acho que nós temos que ter alguns cuidados com relação ao uso desse termo e à prática desse termo. O Banco Mundial defendeu durante muito tempo, depois mudou um pouco, de que nós devíamos dividir o mundo entre os produtores de conhecimento e os consumidores de conhecimento. Então, muitos daqueles que vão no afã de fazer internacionalização, muitas vezes acham que é mais importante fazer com as universidades de ponta, eles vão ser subalternos nessas pesquisas e vão colaborar para os outros países produzirem o conhecimento, como nossos papers também o fazem. Nós fazemos, na medida em que as nossas universidades não desenvolvem o seu trabalho, muitas vezes até uma produção tecnológica, nós produzimos os nossos papers, os nossos índices de produção científica, cresceu numa velocidade extraordinária, mas são os outros que estão produzindo, não só com os nossos papers, mas com a produção científica em geral, aqueles produtos tecnológicos, aquela geração de coisas inovadoras que nós não conseguimos completar o ciclo. Eu me lembro que quando eu fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, os físicos são muito realistas e muito duros. Se um mês atrasava a revista da física, estavam lá os físicos procurando o pró-reitor. Por que atrasou o número anterior? E quando a revista chegava na biblioteca, eles não deixavam a bibliotecária classificar, eles queriam ler antes de ser classificado. Então, essa obsessão que a CAPES superou com o portal, né, periódico, era uma coisa fundamental. Agora, os físicos, um deles, o Zavislak, que também era membro desse conselho do INEA, ele chegou para mim e disse assim, esta é uma universidade dos 10%. Largou assim, né? E eu, começando com entusiasmo, o que quer dizer isso? Então, o senhor vai ver que 10% levam nas costas essa universidade do ponto de vista científico. Eu achei que era uma afirmação muito discutível e talvez pouco real. Quando chegou no fim do ano e eu recebi os relatórios
que a comunidade científica mandava, eu vi que não ia muito além dos 15, 20%. Aqueles que efetivamente produziam, faziam relatórios do que produziam e mandavam para a reitoria. Os outros faziam pesquisa. Eu acho que isso é que nós temos que desmistificar um pouco quando a gente pega dados brutos. Ou seja, o fato das pessoas dizerem que pesquisa e constar no seu plano de trabalho, que ele dá tantas aulas e que o resto é pesquisa, isso tem que ser confirmado na prática. Muitas vezes é apenas uma maneira de preencher o tempo e nem sempre corresponde à pesquisa efetiva. É uma discussão complicada que eu não quero fazer aqui, mas o que eu quero dizer por aí é que a universidade cresceu extraordinariamente, se diversificou no seu desenvolvimento de pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu acho que os dados são nacionais, mas na nossa universidade eles são mais importantes. Nós somos a universidade das federais que tem hoje o primeiro lugar no desenvolvimento da pós-graduação. Minas está em segundo lugar. Se a gente lê as revistas que saem por aí, Minas sempre aparece de uma forma ou de outra mostrando que está em primeiro lugar. Há manipulações aí, eu tenho uma revista de uma agência que fez uma manipulação brilhante para mostrar que ela está em primeiro lugar em função da graduação, etc. Então nós estamos... Agora, este foi um processo penoso e altamente internacionalizado, porque essa universidade começou a se internacionalizar quando sucessivas gerações, a partir dos anos 70, foram buscar formação no exterior por ausência de formação no Brasil. Isto já é internacionalização. Agora, essas pessoas que se formaram na Europa, nos Estados Unidos, elas vieram para cá e trouxeram essa visão internacionalizada da sua experiência acadêmica para dentro da universidade. Então, muito daquilo que se fez nos últimos 20, 30 anos é resultado de uma internacionalização numa época em que não se usava o termo, mas já era isso. Como na América Latina, essas relações que a gente faz com a UNILA, etc., evidentemente que é uma internacionalização. Muitas vezes não se usa esse termo. Se usa integração acadêmica, outros falam em enlaces. Tem vários termos, mas na realidade, o que eu estou querendo, em última análise, dizer que a internacionalização